Nós vamos passar aqui o pupurri de punk que foi usado no preparo desse suco verde que nós temos aqui para vocês degustarem. Então, existem no Brasil, mas no mundo inteiro também tem, não é só o Brasil, mas no Brasil existem registradas 350 punk, entre frutas e folhas, raízes, enfim, é uma infinidade de oportunidades de nós resgatarmos o contato com a natureza, com as plantinhas da calçada, do quintal, de cada bioma. Eu, quando viajo, eu adoro andar a pé e adoro ficar olhando, né, para todos os cantinhos, todas as sarjetas e tal, e me surpreendo de ver como essas plantas, apesar de todo o maltrato, de todas as agressividades, elas estão ali, deixando sua marca de resistência e superação. Então, a Larissa vai passar para vocês, mas que a gente usou nesse suco. Nós não usamos o suco verde original, usa couve ou uma crucífera, né? Couve de brócolis, couve de couve-flor, ou couve de bruxelas. Mas nós não vamos usar couve nesse suco. Em geral, na receita original, usa-se salsa, ou seja, usa-se ervas mais convencionais, mais fáceis de encontrar em qualquer feira, em qualquer supermercado. As que nós vamos usar aqui, poucas são comuns, são fáceis de encontrar na feira e no supermercado, mas muito fácil de encontrar em qualquer quintal, ainda que totalmente deteriorado. Eu acabo de assumir um espaço lá onde eu moro, que é o Doce Limão, do Guarujá, um centro de estudos que vocês estão convidados a participar de vários dos eventos que estão acontecendo lá desde abril. Em junho nós temos aí uns cartazinhos para vocês verem que em junho vão ter 2 eventos. E esse espaço ele é cercado de quintal, mas o quintal é totalmente deteriorado, ele está totalmente desvitalizado. Mas essas punk todinhas são de lá. Colhi hoje de manhã antes de vir para cá. Então assim, elas vêm e resistem e superam toda e qualquer dificuldade. E mais que isso, preparam o terreno para um dia ter outras plantas junto com elas. Então elas são bem agrofloresta, elas constroem, elas são elementos importantes para uma agrofloresta. Então aí eu tenho dente de leão vermelho, eu tenho picão amarelo, eu tenho quebra-pedra, eu tenho trevo de 3 folhas, que é bem azedinho, uma delícia. Eu tenho tansagem, eu tenho trapoeraba e o funcho, né? O funcho é o que a gente mais facilmente encontra no supermercado. Funcho e hortelã são os mais possíveis. Funcho, hortelã e algum tipo de manjericão. São punk, porque existem várias variedades, né? Vários tipos, mas são as que a gente consegue no primeiro momento encontrar em qualquer feira, em qualquer supermercado. Então, dessas que eu trouxe, assim, mais comuns, é só o funcho. Todas as demais são realmente punk, literalmente punk. É muito interessante porque eu vou sortear para vocês 2 desses livros. Esse livro aqui eu escrevi, é uma doação. Eu doei os direitos autorais para o Monastério de Figueira, do Trigueirinho. Eles me chamaram para escrever esse livro, que é um livro que se chama E Se Não Houver Alimento. É um livro de vanguarda, porque nós já não temos alimento. Todo alimento que temos está com agrotóxico, está com transgenia, está refinado, está super aditivado. Então, se você olhar assim com uma lupa mesmo, você vai chegar à conclusão que cerca de 80% do nosso alimento já está totalmente degradado. Então, esse livro, cujo título é E Se Não Houver Alimento, ele é real. Ele parece que é um futuro, mas ele está no presente e está visualizando um futuro também, porque nele a gente, né, todo o povo de Figueira, todo o povo que está aí querendo ajudar a terra e toda a raça humana a viver, né, a semente do amanhã e os guardiões da terra, todos eles vivem com mais dignidade. Então, esse é o livro que eu mais falo de punk
porque na hora que tiver uma intempérie, um descontrole, né, de temperatura, um descontrole de uma catástrofe, o que seja, não vai ter couve, nem rúcula, nem brócolis, tá? Não vai. O que vai ter é punk. Então, saber sobre punk é muito importante, porque você já pode começar a consumir e se beneficiar, mas também, no momento de dificuldade, você já pode ter um alimento ali à sua volta, com fartura, porque é fartura. Eu não dou conta. Teve evento em Corpus Christi, todo mundo tomou suco verde selvagem todos os dias, com as plantas da casa, e hoje fui lá, ontem fizemos o suco para vocês, e hoje eu fui lá e catei mais. Então, é de uma prosperidade, é de uma abundância, que a gente fica emocionado. Então, esse suco verde selvagem é o suco verde que a gente aprendeu com a Ana Branco, com o Biochip, onde eu tenho bastante folhas verdes, ou seja, bastante clorofila. Eu tenho uma semente que é rica em magnésio também, que é o girassol. Depois eu tenho uma fruta doce para dar o tom de doçura do suco, que em geral é a maçã. Mas se eu moro num bioma que não tem maçã, eu vou procurar uma punk do bioma, né? Uma fruta nativa daquele bioma. Existe uma segunda fruta, que é o limão, que é uma fruta que no Brasil abunda em todos os biomas, principalmente o limão cravo, que é o agente de liga de todos esses ingredientes, punk, semente germinada, broto, fruta, tudo está ligado por um ser, né, que faz esse papel, que é o limão. Eu sou uma especialista em limão, não sou produtora de limão, não vendo limão. É o conhecimento. Algumas pessoas dizem que em outra encarnação eu fui limão, ou um limoeiro. Yes. Mas acontece que para a cultura mais antiga do planeta, para a medicina mais antiga do planeta, o limão é o alimento mais fantástico da humanidade. E tem um motivo químico, eu sou química de formação, então tudo que eu falo não é só uma coisa que eu li, que eu encontrei, que eu gostei. Ela passa por um estudo de aprofundamento, de reflexão, com bases científicas. Então, o fato do limão ter tanto ácido cítrico, é o único alimento do planeta que tem tal concentração de ácido cítrico, que é na faixa de 5 a 7%, essa concentração de ácido cítrico faz com que todo e qualquer mineral que esteja num suco ou em qualquer preparo saudável vai se transformar em citrato. Citrato de magnésio, de cálcio, de potássio, de cobre, de selênio. O citrato que for, porque o ácido cítrico tem essa gula, né, esse talento de sequestrar. Ele é um sequestrante, ele tem 3 pontas ácidas para sequestrar cátions, minerais. E isso faz com que ele seja o alimento mais fantástico da humanidade. Porque no momento que ele faz isso, ele biodisponibiliza esses minerais dentro do nosso organismo. É um fator de biodisponibilidade super alto. E nós só podemos ser seres existenciais, porque uma coisa é você sobreviver. Sobrevive uma pessoa na cama toda entubada, né? Mas existencial, pensando, se transformando, crescendo, aumentando a sua luz, a sua capacidade de transformamento, isso é existência. Então, o ser para viver esse tipo de vida, que eu chamo de vida viva, ele tem que ser hidratado e mineralizado. Porque a água conduz eletricidade. Então, está aí um motivo pelo qual nós temos que nos hidratar. Temos que ter realmente em torno de 65% de água. O que a água vai fazer fluir, transportar, fazer com que você seja uma pessoa existencialmente flexível, viva. Porque uma coisa que vai morrendo vai ficando seca e rígida, enrugada, sem brilho. E uma pessoa hidratada é exatamente o oposto. Mas só que o grande papel da água, além de levar alimento, nutriente e tirar as toxinas, é conduzir eletricidade. Então, ela não vai conduzir eletricidade se não tiver minerais. Então, uma pessoa desmineralizada é uma pilha made in Taiwan.
Já ouviram falar? Pilha Made in Taiwan? Pois é. Uma pessoa que está desidratada, ela está em franco processo, ladeira abaixo de envelhecimento, seja de que nível você queira falar, né? Mas uma pessoa desmineralizada, ela além de estar desidratada, ela pode até estar hidratada, mas ela desmineralizada, ela não tem vitalidade, ela não funciona. Você aperta o on e... Então, esse suco, ele precisa... Conceição, da alimentação pura e viva, do doce limão, tem limão, ainda que seja gotinhas, porque ele vai lá fazer essa alquimia de sequestrar os minerais para biodisponibilizar dentro de você. E eu sempre ponho uma terceira fruta, principalmente para um público tão heterogêneo como eu normalmente lido, e tem pessoas que estão chegando, que nunca ouviram falar, pessoas que estão começando, pessoas que estão querendo saber como fazer os parentes, os pacientes entrarem nessa história. Então, tem muitas histórias e com extremos. Então, eu coloco uma terceira fruta para facilitar a chegada. No caso nosso, eu usei manga tome. Eu poderia usar manga palmer, eu gosto muito da manga, porque o brasileiro curte a manga, então ela dá uma cremosidade no leite, então eu coloquei a manga, mas eu poderia colocar outras frutas, principalmente se eu moro no Cerrado, eu vou usar uma fruta bem doce, madura do Cerrado. Se eu moro no Nordeste, eu vou botar um caju, eu vou botar uma siriguela, eu vou botar uma fruta daquele bioma. Lembrando que punk é algo que está muito ligado com a pessoa. Mas nós temos punk dentro do urbano. Então, no momento que vocês ficam mais conectados, vocês ficam urbanos e mais rurais. Yes! Precisamos disso, sabe? Desse cheirinho, desse tesão pelo rural, sabe? Desse pé no rural. Porque a gente vai ficando só urbano, nós vamos ficando áridos, né? Totalmente desmineralizados, cegos, surdos, mudos. Nossa, pilha made in Taiwan. Então, ter um pé cada vez mais firme com o rural é importante. Então, se você tiver um pezinho de punk na sua casa, né, como eu tinha até pouco tempo, agora eu tenho espaço doce limão, mas eu moro num apartamento, então eu tinha a área de serviço do meu apartamento, uma floresta de punk, em vasos, em floreiras. Então o fato de você ter uma ou mais punk dentro de casa favorece muito. Então eu vou sortear 2 desses livros, porque justamente é o que mais fala sobre punk, e quem for sorteado e todas as pessoas que deixarem um e-mail, né, aí registrado, vai receber na página, que eu vou passar o link para vocês, do pós-evento, umas cartilhas da Embrapa, do Ministério da Agricultura, enfim, sobre punk. Não é muita coisa, em geral essas cartilhas falam de 15, 20 punk, mas é um bom começo. E tem o livro do Valdeli Knupp, que no momento, né, no Brasil, é a pessoa que é um biólogo, que é a pessoa que mais entende, estuda e trabalha com punk no Brasil. Ele mora em Manaus, mas é uma pessoa de respeito. Ele lançou um livro no começo desse ano, que é sobre punk. É um livro meio caro, que tem as fotos e tudo, mas eu vou passar para vocês também o site, onde vocês podem entrar e adquirir o livro de forma virtual. O livro também está disponível à venda. Eu vou sortear 2, dei um para Marli Winkler, né, que é assim, as pessoas... Nossa, os governadores, né, os prefeitos, os vereadores, todos têm esse livro, porque todos nós temos que cada vez mais ter um pé no rural, sabe? A fazer aliança, fazer amizade com as pessoas que vivem no cinturão verde, na parte rural, cuidando dos rios, dos lençóis freáticos, de todo o nosso entorno, porque são eles que diminuem o impacto, né, de aridez do nosso urbano. Então, no final do evento, no final, tá, gente? Eu vou estar ali sentadinha nesse cantinho, tem uma mesa ali, quem está vendo
que eu vou estar autografando, e vai ter alguns livros para vocês adquirirem. Mas voltando para o suco. Isso. Você comprou aqui na feira? Isso. Esse é o livro que eu estou falando, do Valdeli Knupp. É um livro fantástico, é uma bíblia de punk, né? E ele é muito rico, porque ele tem as fotos dos pratos que ele fez com cada punk e da punk em si, né? Então, assim, é uma obra realmente pesada, de peso. Então, quem tiver interesse em aprofundar mais sobre esse assunto... Isso. Olha só. Então, nós vamos começar a fazer o suco, onde muitas pessoas, quando entram nessa história do suco, elas têm várias dificuldades, porque estamos num contrafluxo. Todo mundo compra o suco de caixinha, o suco de pozinho, né, o suco no delivery, e no momento que você tem que fazer o seu suco e colher sua punk, tudo isso parece loucura, mas na verdade loucura é quem toma todo dia suco de caixinha, porque isso vai desmineralizando o cérebro, vai atacando o nosso pâncreas, vai enferrujando tudo que temos de bom dentro de nós. Então, assim, é uma forma de emburrecer, de envelhecer, de adoecer. Então, se nós queremos dar um salto quântico, a forma mais rápida de dar esse salto quântico é via suco. Os médicos sabem que quando você quer um resultado, né, de um medicamento bem rápido, ele é tomado via líquida ou, por último, injetável, um líquido injetável. Então, o suco é a forma mais rápida de você fazer uma terapia, desintoxicando-se, hidratando-se, mineralizando-se e vitalizando-se. Então, esses sucos, eles dão trabalho. Uns são menos trabalhosos, outros mais, mas todos dão trabalho, porque o conceito é você fazer, né? Então, e muitas vezes, quando a gente indica para alguém que está com o fígado gordo ou está com alguma patologia mais comum hoje em dia, como diabetes, etc., a gente fala, olha, tem que tomar de 2 a 3 sucos por dia. Pronto, a pessoa surta. Como? E o suco tem que ser fresco. Pronto. Aí complicou total. Pilha made in Taiwan. Dizer que tem que tomar 3 sucos por dia, que ela tem que fazer, surtou. Surtou a bichinha. Não dá. Então, eu criei esse sistema que, na verdade, foi uma inspiração, não é coisa minha. A gente está fazendo, está com a mão na massa, a inspiração chega. Então, a gente faz o suco uma vez por dia, no volume que você tem planejado consumir ao longo de 24 horas, coloca em pequenos frascos, num volume da toma, 100 ml, 150 ml, e você põe na geladeira, tampado e cheio até o máximo possível, você tampa e deixa na geladeira. Para isso, eu tenho que colocar dentro do suco uma semente de fermentação. Um litro, por exemplo, a porção primeira, vamos dizer, em jejum, e as porções que eu vou tomar ao longo do dia, ou que meu filho, ou meu marido, enfim, o que for meu paciente vai tomar ao longo do dia, eu coloco em volumes exatamente do tamanho da toma, em pequenos frascos. Eu trouxe alguns, mas eu não estou achando eles aqui. Eu acho que eu acabei não trazendo. E as garrafinhas não. São garrafinhas pequenas de vidro. Potinhos. Esses potinhos, ó. Esses potinhos, você tem eles pequenininhos, de geleia, de azeitona. Eu uso direto esses potes, porque eles têm volumes tipo 150 ml, 180 ml. Aí você enche até o máximo possível, a tampa tem que ser limpa, tudo limpo, né? De boa qualidade, põe na geladeira e ele aguenta até 24 horas. Então, o que eu vou fazer aqui, esse suco eu fiz ontem com as minhas assistentes, eu fiz 3 horas da tarde, ele está em processo de fermentação. Uma pergunta que as pessoas vão fazer, mas caramba, dizem que o suco tem que ser feito na hora, depois ele vai perdendo a vitalidade. Verdade. Quando você põe lá a hélice do liquidificador, a sua faca, tudo isso, você abre o alimento
e ele começa a liberar todas as suas energias, sejam elas energias da terra, energia cósmica, energia solar, porque o reino vegetal tem essa propriedade de armazenar energias, né? Esses 3 tipos de energias. Então, é verdade, quando você pica o alimento, você tritura, ele abre, você que está fazendo o suco é o primeiro e maior beneficiado, mas passou meia hora, essa vitalidade vai caindo, vai caindo. Então, aí que vem o conceito da fermentação. O primeiro você toma na hora, ótimo, perfeito, né? Melhor hora para tomar, acabou de fazer. Mas os demais, você vai perder uma coisa e vai colocar outra muito mais potente no lugar, que é a fermentação. Então você perde um pouco da vitalidade, mas você ganha com a energia vital do processo biogênico da vida do probiótico. Então o probiótico que você coloca lá dentro para fermentar, ele começa a desencadear o seu processo super acelerado de crescimento e multiplicação. Durante esse processo, ele tira da reta para a gente aquilo que mais nos faz mal, que são os açúcares, né? Os açúcares simples e complexos. E deixa no lugar desse processo vital um monte de benefícios. Por exemplo, enzimas, vitaminas, sais minerais e por aí nós vamos. As próprias fibras, eles quebram e tornam as fibras mais funcionais, portanto, eu tenho pré-bióticos na minha bebida. Sem contar, eu nem vou entrar nesse mérito, mas os micro-organismos, eles têm um tempo de vida e eles morrem ali dentro do processo, né? Eles se multiplicam, alguns morrem, outros é que nem neta, bisneta, e assim nós temos várias gerações aqui dentro. E os que morrem são a melhor fonte de proteína que o ser humano pode ter. Isso o Dr. Alberto e o Dr. Gabriel Cousens falam com muita categoria. Na verdade, a grande e melhor forma do ser humano se nutrir de proteína de altíssimo quilate é pelo modelo bacteriogênico. Não é comendo carne animal, não é comendo um monte de leite e laticínios. Esse modelo não é o modelo natural e saudável, porque ele desencadeia acidez, desencadeia excesso de produção ou de necessidade de ácido clorídrico. Lógico que tudo tem medida, né? Se você consome pouquinho, não é isso. Eu acho que tem muitos onívoros que se alimentam bem melhor do que muitos vegetarianos, porque o bom senso tem uma medida, tem um peso importante, né? Então, o modelo bacteriogênico, ele fala isso, que quando você come mais fermentados, você acaba consumindo uma proteína de altíssimo quilate, que é a proteína do processo vital dos probióticos. Então, eu vou agora fazer o suco para